Então, hoje, né, a gente vê que uma escola pública ou particular do ensino médio, né, que só na parte da manhã, né, tem grande quantidade de meninos e meninas, né? E a gente vê que nas adjacências da escola, né, fica cheio de garotas e meninos e meninas, né? E isso é só na parte da manhã, né? Imagina na parte da tarde, né, que também fica com uma quantidade significativa, né, de crianças, e tem escolas também que também tem o turno da noite, né? A gente percebe essa questão também na faculdade, né? Na faculdade, a gente passa na faculdade, né? E vê assim que tem muitas moças e rapazes, né? Fica lotada, né? A faculdade. A faculdade tem no turno da manhã, né? E tem no turno da noite, né? E se vê que tem várias escolas, né? E faculdades no município e nota que se tem um número bastante significativo, né? De crianças, garotos, garotas, rapazes e moças, né? E que e ainda tem um certo número, né, de jovens, de rapazes e moças, mas que não frequentam a faculdade, né? Então, né, sobre a questão dos empregos, a gente vê que hoje, nos municípios, né, estados e no país, os empregos que se tem são mais ou menos de meio, né, a um salário mínimo, a maioria dos empregos, né, em um município, por exemplo. E os empregos que têm uma melhor capacitação, né, ou um salário melhor, esses empregos chegam a ser menos de 35%, né? E os poucos empregos que se tem, que têm um status melhor, também são comprados, né? A gente vê esse tipo de coisa quando vai assim em bares, né? Lugares que se tem convenções, até a boates, a meninada e o pessoal adulto comenta sobre esse tipo de coisa, né? Então, que se nota que tanto nos municípios, né, nos estados, o país, que a maioria da meninada, né, rapazes e moças, tanto que cursam escolas, faculdades, né, e grande quantidade que não se estuda, né, mais de 60%, não se tem um processamento de emprego, né, durante quando chega a fase adulta, né? Esse tipo de, ou um tipo de distribuição de renda, né, que seria conveniente. Esse é um tema, né, um processo delicado de se comentar, porque esses comentários são difíceis, né, de comentar na sociedade. E agora que se está falando um pouco sobre esse tipo de coisa, né? Que se está tendo um tipo de identificação nas comunidades, na comunidade tanto escolares, né? Também se fala sobre essa questão, né? Que se estende a processos políticos e outros setores da sociedade, né? Se viu um fato interessante sobre os tempos, né? Tipo as crianças, por exemplo, né? As crianças não têm muita ciência, né, na questão dos tempos em relação ao adulto, né? Ou então, por exemplo, né, chega uma pessoa e fala para a criança ou o pai, se você seguir esta carreira, às vezes o pai já está na carreira já há mais tempo, e tem um processo mais garantido, que o pai já tem uma certa tendência de passar um processo que já adquiriu experiência, né? E se tem uma certa aceitação. Aí o pai fala assim, se você seguir esse tipo de profissão, ou uma outra pessoa fala, né? Aí você teria assim mais de 60% de caminho andado, né?
e um 60, e um futuro garantido, né? Ou outro tipo de processo, né, que se gostaria de fazer. Acontece aquele fenômeno, né, que a criança vê, mas não vê, escuta, mas não escuta, né? O adulto, depois que determinado tipo de processo, ele entende melhor esse tipo de coisa, né? Então que os meninos, as crianças, os adolescentes não entendem, né, muito esse tipo de coisa. E normalmente o pai acha muito complicado, né, ter que fazer o filho seguir um processo sucessivo de determinado tipo de carreira, né, ou sobre algum outro tipo de objeto, né. E ainda tem problema que às vezes alguns meninos ficam, acentuam o acesso negligente, às vezes um pouco, né. E que uns 60% das famílias, né, acabam, depois que o pai e a mãe falecem, acabam tendo que ir por um processo mais carente, né, por durante o tempo que tinha um processo mais estável, né, não, se deixou de fazer um tipo de processo que daria um tipo de abrangência para conseguir dinheiro, né, no processo de mercado, né? Então que a turma do engenheiro do Havaí, né? Eles, da banda, o vocalista do engenheiro, ele faz esses comentários às vezes em suas músicas, né? E aí, depois que o pai acaba falecendo, né, o filho acaba mais de 60% das pessoas que moram nas cidades, né, acabam tendo que ir morar em áreas mais carentes, trabalhando mais ou menos por meio a um salário mínimo, né? E que a maioria dos processos, né, tanto de tempos, diz também que o processo de graduação, né, do processo do magistrado, também ocorre esse fenômeno dos tempos, né? Em que esse processo de tempos, né, tanto para melhorar os tempos, quanto para melhorar o poder aquisitivo, né, tanto para a profissão, às vezes pode ser mais ou menos rápido, né? Às vezes pode ser mais demorado, não se sabe, depende de fatores de cada processo, né, de cada pessoa. Mas se sabe, né, que 60% das pessoas que fazem um tipo de processo sucessivo acabam tendo um resultado positivo, né? Então, né, as causas das grandes comunidades e do subdesenvolvimento nacional, né, que um dos maiores problemas do subdesenvolvimento do país também é porque não se tem uma certa cultura, né, desse tipo de comportamento, né. Também é um dos problemas porque a cada dia as comunidades, né, ficam maiores, tanto nos municípios, quanto nos estados, quanto no país, né? Além das comunidades terem grande número de natalidade, né? Grande número de pessoas que viviam na cidade também acabam indo para as comunidades, né? Ou outras áreas carentes. Esse processo também é responsabilidade, a gente imagina, da cidade satélite, né? Mas que não adianta só a cidade satélite querer fazer alguma coisa se os outros setores também não acham que poderia ser conveniente, né? Tudo isso às vezes é inútil se não tem um processo que poderia se ter uma identificação, né, na sociedade sobre esta questão também, né? Fala, fala oi pra câmera, Snoopy, fala. Ei. Pois é, fala oi, Snoopy. Snoopy é o nosso mascote. Fala oi, Snoopy. Fala oi.
Muito bem.